Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. E nesse momento vamos ficar em pé. Pedir para que o Felipe faça uma oração. Está ruim da garganta, Felipe? Não tem problema. A Vilma está aqui pertinho da gente. Faça uma oração. Pedindo pela nossa nação, pedindo pelo mundo, para que tudo se resolva. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia maravilhoso que estamos aqui na tua casa, te servindo, te adorando, em confraternização com nossos irmãos. Te agradecemos por esse momento e eu venho interceder, Senhor, por aqueles países que estão em guerra, por aquelas pessoas que estão longe dos seus lares, longe das suas igrejas, muitos, os que perderam seus entes queridos, que o Senhor conforte seus corações. Senhor, abençoa também o nosso povo, Senhor, o povo brasileiro, abençoe a nossa igreja, abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí de pé, irmãos, vamos cantar bem forte no 407 do Cantor Cristão. Vamos cantar o hino oficial nesse instante. (280) do HCC. Se sofrimentos eu causei, Senhor, se o meu exemplo fez alguém cair, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se qual infútil foi
sem lutar por ti, devendo estar muito firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha petição e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Versículo, irmãos. Ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo Israel. Segundo a Crônicas 6:25. Ensina uma bela oração. Irmãos, vamos nesse momento, a Karine vai tocar um hino. Quem trouxe seus dízimos, suas ofertas, ofertas para missões, que possam ficar à vontade para trazer. Pela fidelidade de cada irmão, ó Deus, pela bondade de cada um que deu aqui, ó Pai, a sua oferta, que deu aqui, ó Deus, o seu dízimo, a sua ajuda para a campanha de missões, ó Pai. Obrigado, Senhor. Esteja abençoando a vida de todos, Pai. O Senhor esteja na vida de todos e que nunca falte, Pai, na vida de nenhuma família do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu trouxe um tema para a gente conversar, não é uma pregação, longe de mim, pregar. Essa tarefa a gente deixa com o Manuel, com o pastor, que são aí vocacionados para isso. Mas eu trouxe um tema para que a gente converse essa manhã, e é um tema muito recorrente nesses últimos 15, 20 dias, e o mundo busca por esse tema, mas eu estava refletindo essa semana, o mundo busca por esse tema, mas pouco se faz por ele. Tá? O tema que a gente vai conversar está baseado no texto de Isaías 9:6. Podem abrir as Bíblias, queremos ler. E o tema é a paz que vem do Senhor. Depois que todos abrirem, vamos ficar em pé e vamos ler todos juntos. Isaías 9:6. Isaías, também conhecido como um profeta messiânico, que nos mostra Jesus Cristo ali em todas as suas profecias. Vamos lá, todos juntos, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oremos. Obrigado, Pai, por esse texto. Que ele possa, Deus, falar aos nossos corações, Deus. Esteja conosco nesse momento. Porque confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu trouxe aqui 4 perguntas reflexivas que eu faço para mim mesmo e trago para os irmãos também refletirem nessa pequena introdução. O que nós entendemos por paz? O que nós entendemos por paz é algo muito diferente do que Deus entende por paz.
Mas essa é uma pergunta reflexiva que a gente vai trabalhar ela no decorrer do texto. Uma segunda pergunta. Quem não gostaria de viver em forma plena com a paz? A paz, assim, é algo tão bom na nossa visão, é algo que nos dá tanta tranquilidade. Quem não gostaria de ter a plenitude, né, da paz? Uma terceira pergunta para a gente refletir. Qual a nossa expectativa sobre a paz? O que eu, Almir, espero da paz? O que a igreja hoje espera sobre esse tema que a Bíblia nos trata? Paz. E uma quarta pergunta. Mas como encontrar a paz? E de que paz é essa que estamos falando? O texto, ele mostra para a gente, e lá no finalzinho fala assim: Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está dizendo aqui, Isaías traz essa profecia, ele está trazendo aqui para Israel, nesse momento. Israel vive um momento de luta, um momento de guerra, e eles ansiavam por um que viesse para pacificar, para que eles pudessem ter mais tranquilidade para louvar a Deus, para fazer suas orações e até mesmo juntar as suas famílias. Então, Isaías traz essa profecia mostrando para eles que haveria de chegar um que seria o conselheiro, um que seria o Pai da eternidade, e que tudo estaria no seu controle. E ele veio. E nós, hoje, como igreja, o servimos e entendemos que o nome dele é Jesus Cristo e ele é o nosso único e suficiente Salvador. O povo de Israel aqui não entenderam muito bem, porque quando Jesus veio, eles o recusaram. Alguns o aceitaram, mas muitos o recusaram. Fazia parte. A crucificação fazia parte do sofrimento, mas muitos o recusaram. Então nós entendemos, nós cristãos entendemos que essa alusão aqui de um Messias que viria é Jesus Cristo. E nós entendemos essa profecia e nós a aceitamos, porque hoje essa profecia ela é realidade nas nossas vidas. Hoje nós temos esperança, porque Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou e agora já estamos esperando a sua segunda vinda. Isso para a gente como igreja é maravilhoso, porque é uma profecia sendo cumprida nos nossos tempos. Mas não são todos que veem dessa forma. Por isso que eu trouxe essas 4 perguntas, para que a gente possa refletir dentro do que é paz. Porque aqui a gente está falando do príncipe da paz. Para os governos, a paz é viver em harmonia entre as nações. Então, se não há guerra, se as nações comercialmente estão bem, têm suas alianças, o mundo está em paz. Será realmente que o mundo está em paz? Mesmo não tendo guerras? A Bíblia não concorda com isso. Para as pessoas, a paz, muitas vezes, o que é? É ter dinheiro, é ter saúde, é estar tudo bem. Quando aquele nosso cunhado lá no fim de ano, né? Abraça a gente, né? Feliz ano novo, muita paz, saúde. Ele está desejando uma paz que para ele é paz. Mas quando voltamos para a Bíblia, e a gente vai ver isso nos próximos tópicos daqui do texto, a gente vai entender que essa paz que a Bíblia traz para o seu povo realmente é muito diferente da paz que o mundo nos prega, que o mundo nos ensina. E é sobre ela que a gente vai falar bastante hoje. Nas guerras que estamos vivendo, no século passado vivemos 2 guerras, fora das guerras menores. Nesse século que estamos também já vivemos algumas guerras, e nesse momento, infelizmente, estamos vivendo 2 guerras ao mesmo tempo, com 4 nações se enfrentando. Então, nas guerras, a paz é buscada muitas vezes com ataques e mortes. Não é a paz que a Bíblia prega.
Não é essa a verdadeira paz. A Bíblia nos ensina a produzir o que? Vida. Deus autorizou muitas guerras, sim. Israel pelejou muitas guerras, sim. Estudamos isso no EBD durante todos os domingos, durante o ano. Guerras autorizadas por Deus com um propósito. Que Deus conduziria aqueles exércitos, porque era o exército dele. Mas hoje, nós vivemos no tempo da graça. Hoje, a paz ela deve ser promovida pela igreja. E não é essa paz que o mundo nos ensina, que o mundo nos prega. Isaías nos mostra no texto que a verdadeira paz ela vem do Messias, que para nós é chamado de Jesus Cristo. Irmãos, é difícil para nós hoje entendermos os nossos erros, as nossas falhas. Quando você está no processo seletivo ali de uma empresa, normalmente a empresa pergunta assim para você: me fala um defeito seu. É uma das perguntas que os psicólogos fazem. Quando pergunta a qualidade, rapidamente é respondido. Mas quando pergunta, fala um defeito seu, normalmente a gente trava. Dificilmente a gente não consegue ler os nossos próprios defeitos. Mas pergunta para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua mãe, rapidamente vai ser falado sobre onde eu quero chegar com isso. Que nós somos promotores da paz. A igreja, o cristão é promotor da paz. O cristão, hoje, ele tem o dever e a obrigação de mudar de vida. O antigo Almir tem que ficar para trás. O novo Almir tem que renascer. Eu não posso mais ser aquele Almir encrenqueiro, aquele Almir que causa discórdia, aquele Almir que é olho por olho, dente por dente. A Bíblia, os Evangelhos, através aqui de Cristo, o nosso príncipe da paz, que é o nosso Messias, nos ensina, e a gente vai ver isso lá nos Evangelhos lá na frente, que se não houver mudança de vida, jamais eu vou promover a paz. E essa sim é a paz genuína. Essa sim é a paz que o mundo não conhece na sua essência. Naquele tempo Israel tinha anseio de que pudesse pacificar em meio de guerras. E hoje, parece que estamos vivendo tudo de novo. Isso não está no nosso controle. As profecias bíblicas nos mostram que quando estivermos perto do fim, não é assim que Jesus nos ensina lá em Apocalipse, quando você estiver perto do fim, irão ter guerras, rumores de guerra, né? As famílias serão atingidas. O livro de Apocalipse é o livro profético que nós aguardamos para que tudo isso se desfeche com a vida do Messias. Então a gente não pode fugir disso. Eu não estou aqui assustando os irmãos, mas é profético tudo que está acontecendo. Se a gente não crê que tudo que está acontecendo está no controle de Deus, não tem sentido estarmos aqui. Não é porque está acontecendo tudo que a Bíblia estava prevendo que iria acontecer que acabou para a gente. Não, ao contrário. Deus continua tendo a aliança dele conosco. Através de Cristo, todos nós chegamos à salvação. E essa caminhada, ela vai ficando árdua a cada ano que passa, a cada década que passa. É natural. O mundo está em constante movimento, em constante evolução. E qual que é o papel da igreja? Seguir o caminho. E o caminho é largo? Não. O caminho ele é estreito. E ele é cada vez mais estreito. E isso não vai mudar. Eu anotei aqui o seguinte tópico. Existe um caminho a ser seguido. E poderíamos chamar esse caminho de o caminho da paz. A paz é uma realidade em constante construção. Então você, a igreja, ela constrói a paz.
nós construímos esse ambiente de paz. Porque a paz não é eu fazer aliança com outro país. A paz não é eu olhar para aquele vizinho que eu não gosto e não conversar com ele. Não é isso. A paz é essa mudança que vem de dentro para fora. Então, a gente coloca de dentro para fora essa mudança e transmite essa sensação. E as pessoas veem você, veem na igreja e olham e falam, realmente, esse homem, essa mulher é diferente. Ele pensa diferente, ele age diferente. Então a paz ela é uma realidade que ela está em constante construção. Ela nunca vai estar pronta. Diferente de uma obra que começa e termina, a construção da paz, enquanto você tiver vida, enquanto você for um crente em Cristo, você vai continuar pondo tijolinho em cima de tijolinho. Agora quando você cruzar o dedinho e for para a glória, aí a sua missão foi cumprida. Mas enquanto você tiver vida, você tem que construir esse tijolinho por tijolinho. Porque ela é uma realidade que está sempre em construção. Teremos sempre um desafio maior a ser cumprido em relação à paz. O que envolve a paz? Eu vou falar algumas coisas que envolvem a paz. A paz envolve perdoar. Não existe ambiente tranquilo, pacificado com Deus sem perdão. A paz, uma outra coisa que existe é mudança de vida. Se eu não mudar e não começar a seguir o que as Escrituras dizem, não terei paz. O que aconteceu com Israel aqui na lição de hoje que estudamos? Foi cativo. O exército babilônico pegou o povo. Sofrimento, dor. Se você perguntasse lá naquela época, vocês estão vivendo em paz? Eles falariam, não estamos vivendo em paz. Nós tínhamos a paz e a perdemos. Por quê? Uma outra questão, obediência. Precisamos ser obedientes. Então percebem, a gente poderia falar dezenas de centenas aqui, de características aqui, adjetivos que trilham nesse caminho da paz, mas vejam que todos estão ligados a Deus. A paz ela não está ligada ao homem. A paz ela está ligada a Deus. É você e Deus. A partir desse momento você consegue transmiti-la. Mas sem essa troca de você e Deus, não vai existir paz. Nós, a igreja, externamos a paz para o mundo. O que é externar? É demonstrar, é pôr para fora. Então, quando vivemos em momentos de luta, de guerra, o nosso papel como igreja é transmitir esse sentimento de paz. Quando você está vendo lá um amigo brigando com outro amigo, problemas na empresa, problemas ali no seu bairro, o seu papel é pacificar. O seu papel é orientar os dois lados a tomarem a melhor decisão. Porque você está fazendo o papel ali de pacificador. Porque você vive na presença de Deus. E o que Deus quer para o ser humano? A atitude de levar a paz significa, nos tempos de hoje, levar a Cristo a todos. Pois somente nele existe transformação suficiente para que a paz seja alcançada. Repetindo, a atitude de paz significa levar a Cristo. Pois somente nele existe transformação suficiente para que a paz seja alcançada. Quando lemos aqui o texto de Isaías, aqui mostra profeticamente quais seriam essas características de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então nós vemos essas características de forma profética. Quando a gente vai lá para os evangelhos, o que a gente vê? De forma prática. Então Jesus realmente, ele praticou
todos esses adjetivos aqui que o profeta falou lá atrás. E isso demonstra para a gente que temos muito que caminhar ainda nessa trilha do caminho da paz. Porque o Almir ainda não é justo. O Almir ainda não é tão obediente. O Almir ainda guarda raiva. O Almir às vezes não quer falar com aquele cara porque não gosta dele. Somos assim. Então, como que eu posso promover algo que eu não vivo? Percebem aí a diferença da paz que o mundo prega para a paz que Deus nos impõe? Eu só posso ensinar meu filho, ensinar uma criança, se eu pratico. Porque senão não é regra. Só vale para aquela pessoa, não vale para mim. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus, ele cumpriu exatamente o que o profeta falou aqui. A gente não viu Jesus em nenhum momento. Claro, ele era filho de Deus, perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas estamos caminhando rumo em busca da nossa santidade. Perfeição não vamos alcançar, só ele foi perfeito. Mas precisamos cada vez ser melhor. Então, Jesus cumpre todos esses adjetivos que o profeta Isaías traz. E nós, como igreja, estamos cumprindo aquilo que Deus nos pede? É uma pergunta reflexiva. Só existe a verdadeira paz onde existe um coração quebrantado e convertido. Não pode existir paz se não houver conversão. Nenhum de nós somos bons. Nós todos somos filhos de Adão, nascemos do pecado. Você pode ver que a criança pequenininha ali, ela já faz birra, ela já se joga no chão, e quando cresce já quer responder pai e mãe, porque nascemos do pecado. Quando é pequenininho a gente acha bonito, né? Mas quando começa a fazer isso com 12, 14, 16, aí o negócio já complica um pouco. Então, não existe paz se não existir coração quebrantado e conversão. Porque o princípio da paz é seguir o que o príncipe da paz nos ensina. E o que Jesus nos ensina é: converta-se, converta-se e converta-se. É o que Deus nos pede. Obediência, fidelidade. Então eu não posso promover algo que eu não vivo. Em nossa experiência com Deus, precisamos tirar tudo que atrapalha o nosso caminho em busca de um relacionamento com Deus. Isso implica em abandonar os nossos velhos hábitos e procurar viver em novidade de vida com o Senhor Jesus. O que atrapalha o seu caminho? O que atrapalha você de seguir fielmente a Deus? É o orgulho? É o medo? É a ansiedade? Que sentimento é esse que não deixa você ter um relacionamento íntimo com Deus? Esse relacionamento, ele deve ser Deus e você, numa intimidade. E você pode fazer perguntas para Ele, você pode se expressar para Ele, você pode conversar com Ele. Só que tem que existir esse relacionamento. E para ter esse relacionamento, irmãos, não dá para chegar diante de Deus com um monte de sujeira no coração. A gente ensina as crianças desde pequenininho, né? O coração tem que ser... Tem um monte de hino, né, Vilma? O coração tem que estar limpinho, o coração... E nós? Como está o coração hoje da igreja? Nosso coração, ele está, como ensinamos para os pequenos, ele está limpinho? Ou tem um monte de coisa lá que precisa ser tirada para que eu tenha esse relacionamento com Deus? Deus não aceita se relacionar com sujeira, irmãos. Temos que lembrar, desde o princípio, Deus é santo, Deus é puro. Se tem sujeira, Ele não entra. Ele nos ajuda a limpar. Mas essa atitude tem que vir de mim, tem que vir de você, tem que vir de cada um. Então, em nossa experiência com Deus, precisamos tirar tudo que atrapalha o nosso caminho, em busca de um relacionamento com Ele. E isso implica em abandonar os nossos velhos hábitos e procurar viver em novidade de vida com Jesus.
venha como está, mas não permaneça como está. Você vem como você está, mas esteja aberto para mudar, esteja aberto para ser transformado. A igreja, ela funciona como um hospital, de portas abertas o tempo todo. Então você vem todo machucado, você vem muitas vezes espiritualmente machucado, espiritualmente doente, e a palavra de Deus ela vai cicatrizando aquelas feridas, você vai aprendendo, você veio como estava. Mas você não vai permanecer como você estava, você vai tendo essa evolução. E em troca, também temos que ir abandonando os velhos hábitos. Temos que deixar os vícios, temos que deixar as coisas erradas, temos que deixar aqueles sentimentos ruins de raiva, de ira, de ciúmes, e deixar com que Deus, nesse processo de transformação, trabalhe em nosso coração. Só dessa forma, o que Isaías está falando aqui vai se cumprir. Porque o Messias, o nosso Jesus Cristo, Isaías aqui fala como Messias, ele vem para que eu possa ter a vida eterna. Jesus não veio porque era legal ele vir. Ele veio com um propósito. Aqui para Israel, o texto dá esperança para Israel. Deus está falando aqui para Israel, através do profeta, não se preocupa, eu vou mandar um para cuidar de vocês. Vocês vão ficar bem. Deus nunca quebra a aliança nem a promessa dele. E hoje nós recebemos esse Messias. Nós temos esse Messias. Quando a gente levanta a mão, a gente fala assim, eu aceito o Senhor Jesus. Eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Quando você tem essa atitude, você está falando assim para Deus, Deus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Deus, eu quero seguir o Senhor. Deus, eu quero promover a paz. Eu quero levar essa sensação de paz onde quer que eu esteja. No meu trabalho, na minha escola, no meu bairro. Onde eu passar, Senhor, eu quero que essa paz seja transmitida. As igrejas pentecostais costumam se cumprimentar, né? Desejando a paz. Eu acho até bonito. Mas essa paz, ela é um pouco mais profunda do que só um cumprimento. Essa paz, ela tem que ser transmitida com atitudes. Ela tem que ser transmitida com você. Vamos para o próximo tópico. A paz de Jesus é diferente da paz pregada pelo mundo. Ela não depende de guerras nem de conflitos, mas está ligada em uma íntima comunhão com Ele. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Vamos ver o que Jesus está falando aqui em relação à paz. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus está deixando aqui bem claro: a minha paz é diferente da paz do mundo. A paz que Jesus quer dar para mim, quer dar para você, quer dar para a igreja, é uma paz que tem essência e que você vai usar dela para levar o Evangelho para as outras pessoas. É em meio a lutas? É, muitas vezes. É em meio a caos? É, muitas vezes. Mas isso não muda o sentido da palavra dele. Então, não se atemorize. Vá. Jesus está dando essa condição de paz para a gente. Então a paz de Jesus é diferente da paz pregada pelo mundo. Ela não depende de guerras nem de conflitos, mas está ligada na íntima comunhão com Ele. Se amanhã vocês virem no noticiário que as guerras acabaram, os países fizeram uma aliança de um cessar-fogo e que acabou, agora é cuidar dos feridos e enterrar os seus mortos. Que a paz chegou. A paz não chegou.
Porque a verdadeira paz não é essa. Não é o início ou o fim de uma guerra. A verdadeira paz, ela vem de dentro, de um coração convertido, de uma vida transformada. Essa é a verdadeira paz do Senhor. E a igreja, nós, temos esse papel de transmiti-la, de levá-la. Então, quando lemos João 14:27, a paz de Jesus é muito superior à paz que o mundo ensina. Percebam no texto que existe uma superioridade. Jesus, ele não compara a paz que vem dele com a paz que o mundo prega. E essa paz nos leva à vida eterna no final da nossa jornada. Irmão, Jesus pagou o preço. Tudo isso que a gente está falando aqui, houve um desfecho. O Messias veio e o Messias foi crucificado. E ele pagou o preço para o Almir, o Manuel, o Adenilson, por cada um de vocês. E esse preço está pago. E você não tem como retribuir isso. Você pode servi-lo fielmente e deve, por toda a sua vida. Mas mesmo assim, esse preço não vai ser pago por você. Porque Cristo já pagou lá na cruz. Isso para que a igreja hoje possa fazer esse papel de transmitir o Evangelho, de levar a transformação para as pessoas. A gente que acompanha a campanha de missões e quem segue os canais de missões no Instagram, nas redes sociais, vê a transformação do Evangelho na vida das pessoas. A pessoa, ela era nada ali, economicamente falando, fisicamente falando. Mas o missionário chega até ela, leva a Bíblia, prega o Evangelho, aquela pessoa se converte, aquela pessoa sai daquela vida, constitui família. Tudo aquilo ficou no passado, porque o Evangelho tem esse poder de transformar. O Evangelho tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Essa sim é a essência. Aí sim você pode falar, hoje estou em paz. Por que você está em paz? Porque Jesus entrou na minha vida. E eu decidi deixar Jesus entrar na minha vida. Então é a verdadeira essência da paz. Vamos ler mais um texto de Isaías. Isaías 52. Irmãos, Batista gosta de Bíblia, irmãos. Eu aprendi isso. E não tem jeito, viu? Não muda. É na EBD, é fazendo aventuras. Vamos lá, Isaías 52:7. Diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Vou ler mais uma vez. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então a gente vê aqui o profeta falando, quão suave vai ser nós. A igreja hoje se cumpre aqui nesse texto. Somos nós que ele está falando aqui. Nós que anunciamos as boas novas, que levamos as boas novas. É você, é eu. Esse é o nosso papel como igreja. E ele continua falando que faz ouvir a paz e que anuncia o bem. Esse é o papel nosso da igreja. É maravilhoso Isaías quando ele traz esse texto, porque no contexto, Israel estava sem esperança. Israel estava no momento ali, vamos usar uma palavra nos tempos de hoje, estava deprimida, autoestima baixa. E Isaías vem e traz essa profecia enviada por Deus para trazer esperança para o povo, para falar, ó, o Senhor está com vocês, vai ter um renovo. E lá na frente a gente vê Jesus Cristo nascendo em Belém, bebezinho, e ele cresce, e aí ele começa a dar conselho para os anciãos, ele começa a pregar no templo,
e a coisa continua acontecendo e chegamos aqui. A história nos trouxe aqui, através de Cristo. E aqui estamos para cumprir isso aqui. Anunciar as boas novas. Então, irmãos, eu sei que muitas vezes, eu até comentei isso na sala, quando Deus passa na nossa vida, as coisas ficam boas. Você arruma um emprego, você casa, Deus permite que você constitua a família, você tem filhos. Fica tudo muito bom, porque Deus te abençoou, Deus cuidou de você. E a tendência nossa, quando está tudo bem, e a gente está vendo isso na história de Israel, na EBD, de que a gente vai o abandonando, né? De pouco em pouco a gente vai o abandonando. Você já não tem mais aquele vigor, a sua frequência nos trabalhos da igreja diminui. Muitas vezes você não quer nem trabalhar naquele ano, trabalha porque, né, a comissão indicou, então eu vou fazer. E a gente tende, e esse é um processo nosso mesmo, natural. Mas isso, voltando lá no que a gente estava falando, isso são pedras no nosso caminho, que vai atrapalhar a nossa jornada. Então, a gente entende lá com o exemplo de Israel que não vale a pena. Se Deus abençoou a sua vida, sirva a Ele. Dedique essa vida para Ele. Canaliza todos os seus sentimentos, seus esforços para Ele. Esteja na igreja, trabalhe na igreja, faça pela igreja, anuncie o Evangelho. E continua. Não deixa isso esfriar. Porque lá, voltando lá no que Isaías fala, o nosso príncipe da paz, ele dá condições para a gente fazer isso. Ele nos abençoa, a nossa vida muitas vezes fica boa. Não estou dizendo que não tem lutas. Todos nós teremos lutas, porque se Deus dá uma vida boa para a gente e tirar as lutas, já é, irmão, a gente não segue mais Ele não. É só oba. Temos que ter as lutas. As lutas fazem com que a gente volte para Ele. Por isso que Israel passa por tanta luta, porque Deus abençoa o povo volta para a lama. Deus manda as lutas para eles voltam para Deus de novo. E assim somos nós. Então, essa tendência que temos, ela tem que ser refletida. Então, cumprindo aqui o que o texto fala, em Isaías 52, nós temos que nos alegrar por sermos essa geração que vai levar as boas novas, que está levando as boas novas. Nós somos essa geração, somos a igreja de Cristo. Vamos avante, igreja, em meio às lutas, em meio ao caos, mas Deus está conosco. E mesmo, tudo dando errado algumas vezes, para Ele, continua conosco, nos dando força e a verdadeira paz. Não existe paz sem Cristo. Então, esse é o entendimento desse texto hoje, para que a gente possa refletir. Toda vez que você ouvir um noticiário sobre paz, ou que um amigo seu falar de paz, você lembra desse texto. Você vai falar assim para você, ou você vai falar mesmo para a pessoa. Só vai existir paz quando esse povo se converter. Quando esse povo aceitar o príncipe da paz, o Messias. Aí existe paz, aí existe transformação. Porque enquanto isso, nem dentro das nossas casas terá paz. Nós temos nossas guerras pessoais, não temos? Os nossos conflitos pessoais. Isso atrapalha as nossas vidas. Irmãos, essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos, é mais uma reflexão, tá? Para entendermos o que a Bíblia nos traz sobre essa palavra de 3 letras tão pequenininha, mas que causa um impacto enorme assim no mundo, na sociedade, na criação das nossas famílias, e que o verdadeiro sentido dessa palavra está ligada a Cristo, está ligada a Deus. E só dá para ter paz se tiver conversão e mudança de vida. Igual o tema da lição, a paz ela vem do Senhor, a paz não vem do homem. A gente viu aqui Cristo falando, eu dou a paz, mas não como a paz que o mundo dá. A minha paz, se a gente fosse colocar em miúdos,
Jesus falaria assim: a minha paz é mais robusta, a minha paz é mais completa. A minha paz muda a sua vida, muda a sua história e ainda te dá uma vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido da paz. Amém? Então vamos dar continuidade. Hoje eu prometo que todos vocês vão almoçar cedo. A gente vai cantar nesse momento, peço para os irmãos ficarem em pé, o hino 409. Depois do hino a gente vai orar encerrando. Hino 409 do cantor cristão. Vamos orar nesse instante, peço que os irmãos continuem de pé. E oremos para que nossas famílias se convertam. Oremos. Pensa aí em alguém que você tem orado, alguém que você tem pedido. Interceda por ele nesse momento, peça pela vida dele. Aquele seu amigo, familiar que está doente, que está enfermo ali de saúde, ora por ele também, interceda nesse momento por ele. Esse é o momento que a igreja tem todos os domingos para interceder, para falar com Deus. Eu peço que os irmãos nesse momento abaixem suas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Sabemos, ó Deus, que não merecemos nada, que nada somos, ó Pai. Nós pedimos, Deus, perdão pelos nossos pecados. Recebe, ó Deus, esse culto. Obrigado por a palavra, Deus, que colocou nos nossos corações essa manhã e que possamos refletir sobre ela, Deus. Cuida, Deus, desses povos que estão em guerra, dessas crianças, dessas mulheres, desses idosos. Cuida, Deus, desses soldados de Israel, ó Pai, que estão deixando suas famílias, Deus, e não sabem se voltam para casa, Pai. Ó Deus, pacifica essa terra, Pai. Sabemos que o que está se cumprindo vem da Tua palavra. Sabemos que a Tua vinda, ó Cristo, está próxima. E tantos que amamos, Pai, ainda não aceitaram o Senhor como o único suficiente Salvador. Que Tu nos ajude como igreja, Pai. Levar o Evangelho para essas pessoas, ó Deus, enquanto há tempo. Que Tu nos ajude, ó Deus, a levar a paz. Não a paz, Deus, que o mundo fala, mas a verdadeira paz que vem do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a pregar o Evangelho, Pai, de forma inteligente, de forma sábia, para que as pessoas possam ter um entendimento, Pai. E que o Teu Santo Espírito toque essas pessoas, Deus, no momento, Pai, que estamos falando do Evangelho. Ajuda, Deus, essa igreja a seguir, ó Pai, os seus caminhos, Deus. Muito obrigado, Deus, porque vemos a Tua mão aqui nessa igreja, Pai. Quantos milagres, quantas curas, quantas vidas transformadas aqui no nosso meio, Senhor. E pedimos que Tu cuide das nossas crianças, Pai. Que o trabalho que foi feito ontem, ó Deus, frutifique, ó Pai, e multiplique, Deus. E que essas crianças, Pai, da nossa igreja, possam, ó Deus, entregar as suas vidas a Jesus Cristo, obedecer e ser adultos, Pai, no futuro, que servem a Ti, ó Pai, e que possam conduzir os trabalhos aqui na Tua igreja, Deus. Sejam promotoras da paz e que possam, ó Deus, ter as suas vidas salvas em Cristo Jesus.
Pedimos por todos, Pai. Cuida dos enfermos, que estão passando por lutas, por tratamentos. Cuida, Pai, daqueles que estão com problema emocional. Dá cura, Deus, a todos eles, Pai. Muitas lutas passamos, mas também muitas vitórias obtemos, ó Deus. Fica aqui com o teu povo no Jardim Peri. Fica com o teu povo no Brasil, Pai. Cuida da nossa nação. Cuida dos nossos governantes, Pai. Cuida das nossas escolas, ó Deus, das nossas estruturas que tanto dependemos, Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, aqui nesse Brasil tão grande e tão lindo, Pai. Dê a paz para o mundo, Senhor. Não permita que essa situação se agrave. Que tudo isso, Deus, sabemos que está no teu controle, se mantenha no teu controle, Pai. Obrigado, Deus. Dá-nos um bom domingo, Pai. Traga-nos de volta aqui à noite, ó Deus, para prestar um culto a Ti, para cantar a Ti. Que possamos, Deus, todos estar aqui, Pai. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Enquanto a Cariane toca, nosso prelúdio, oração silenciosa, estaremos encerrados. Bom domingo a todos vocês e Deus abençoe.